Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a classificação fiscal do computador pessoal, também chamado de desktop, né, ou microcomputador, PC. Então tem várias nomenclaturas que é dada a esse produto, principalmente na parte comercial, né? E esse é o objeto da nossa classificação de hoje. Eu vou pedir uma ajudinha para vocês, porque esse é um tipo de análise que dá bastante trabalho, né? Então vocês ajudam o canal fazendo a sua inscrição e dando um like para nós aqui. Isso vai dar um ânimo para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? E ok, vamos lá. Sempre antes de fazer uma classificação, o importante é conhecer o produto. O classificador ele tem o conhecimento da tarifa aduaneira, ele tem o conhecimento das regras de classificação. Porém, cada produto que ele classifica é uma novidade, né? Tem suas funcionalidades, sua composição. Então é importante que o classificador ele vá atrás, né, de todas essas informações técnicas do produto, porque ele vai usar isso, né? No discorrer da análise, a gente vai perceber que as informações que a gente coletou anteriormente nas especificações, nos sites que a gente viu, nos vídeos que a gente viu sobre o produto, né, os detalhes, catálogo técnico, manual, tudo isso vai favorecer e vai ajudar na classificação fiscal do produto. Veja que hoje nós escolhemos esse produto computador, ou como diz a tarifa aduaneira, máquina de processamento de dados, e eu peguei dois exemplos. Tá? Um exemplo é aquela máquina no início, lá nos anos 90, né? Final dos 80, anos 90, que já vinha com um formato bem comercial para todos os componentes. E atualmente nós temos o computador que ele é vendido um pouco mais individualizado, né? Ele tem as peças, as suas unidades, elas são intercambiáveis, né? Elas podem ser usadas em diversos equipamentos, não sendo tão exclusivo comercialmente, né? Aliás, nem tecnicamente também, porque um teclado que serve nesse computador, ele serve em outros também, né? Aqui a gente tinha já uma visão mais comercial, né? O teclado, as caixinhas de som, tudo da mesma empresa, o mesmo fabricante, né? Então, o produto que nós vamos classificar hoje seria esses dois conjuntos, né? De PC. Esse mais antigo, que está centralizado aqui, ele já é uma máquina mais antiga, né? Anos 80 mesmo. Então a gente vai classificar esse item também porque ele é diferente, ele tem uma classificação diferente. Aqui do lado direito, superior, a gente pode encontrar também aí um data center, né? Um sistema de processamento de dados que também tem computador. Abaixo, né, a gente encontra também o servidor normal que muitas empresas possuem, tem classificação própria. O notebook tem uma classificação própria, o tablet também tem, né? A CPU, quando ela vem isolada, sem os outros componentes, a gente também vai analisar futuramente. E existem alguns computadores que são pequenos, né? Mini computadores, placas que têm a função de computador. Então tudo isso a gente vai classificar. Primeiramente, a gente vai se ater a esses dois sistemas, tá? Aqui, esse primeiro e esse segundo aqui. Praticamente é a mesma classificação para os dois, ok? Então a gente entra, primeiro passo, né? A gente entrar no portal único Syscomex para poder fazer a análise da classificação. Então a gente entra no portal, acesso público, INP de importação, Classif, consultar NCM. Ok, então vamos fazer a busca, né? Vamos tentar localizar aqui o. Essa para quem não conhece, esse é o sumário do Classif.
que é fornecido no portal único do Syscomex. Então aqui você vai ter o sumário, onde traz todas as seções, né, que compõem a nossa NCM. Então o primeiro que a gente vai estar fazendo é tentar facilitar usando a pesquisa mesmo. Então a gente vai colocar aqui computador e ver o que aparece. A gente pode ver que ele traz algumas informações, tanto na NASH quanto na NCM. E aqui ele vai mostrar para nós, através da palavra, onde essa palavra pode estar inserida no texto, né? Então a gente tem aqui, ó, 8537 são quadros, painéis, consoles, cabinas. Depois instrumentos e aparelhos de medicina, aparelhos de raio-x, instrumentos e aparelhos de máquinas de medida do controle. Tudo isso faz parte e enriquece a nossa análise. É importante anotar esses dados, né? Com o tempo, o classificador ele conhece cada uma desses códigos para saber o que significa, né? E para facilitar aí a sua análise. Mas para quem não tem esse conhecimento, lê um por um, né? Para ver se ele se enquadra. Pela minha análise, a gente não encontra o que a gente quer nessas posições. Então a gente vai buscar uma outra palavra, por exemplo, microcomputador. Ó, só a Nash trouxe alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui uma frase. Processamento de dados. Olha, já aumentou a Nash, a NCM ele filtrou um pouquinho mais e já me trouxe aqui, ó, para ver que ele pintou de amarelo, grifou em amarelo, ó, máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades, leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada e máquinas para processamento desses dados. Então, analisando a pesquisa, a gente chegou no 8471. Notas legais, alguma coisa vai ser falada aqui, também é importante ler. E a Nash, que também traz, ela repetiu aqui, ó. Aqui já tem só dados, só armazenamento de dados. Ok, então a gente já tem um ponto de partida aí, uma informação importante que é o 8471. Mas vamos voltar na pesquisa desde o início. Como tem uma forma mais correta também, né? Vamos dizer correta, mas uma das formas de buscar. Então a gente vai buscar a seção, né? Cada seção vai ter aí o seu título, né? E a gente vai buscando ó, o nosso produtos minerais, não tem nada a ver, produtos da indústria química, não é. E aí vamos descendo, plásticos, peles, madeiras, matérias têxteis, calçados, metais comuns, máquinas e aparelhos, ó, máquinas e aparelhos. Opa, vamos mais para frente para ver se a gente acha alguma coisa. Material de transporte, instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, cinematografia, controle, instrumentos e aparelhos de médicos, instrumentos musicais, acho que não. Armas e munições, mercadorias e produtos diversos, obras de arte. Então, essa é a seção. Depois a gente olha aqui, ó, eu tenho aqui reatores nucleares, máquinas, aparelhos, instrumentos mecânicos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes, aparelhos de gravação e reprodução de som. Olha, a gente olhando isso, a gente pode entender que 85 seria um capítulo bem provável, né? Mas vamos discorrer os dois. Vamos olhar o 84, que é a nossa pesquisa nos levou até o 8471. Então, se for lendo todos, né, você vai lendo e vai chegar aqui no 8471, vai encontrar ela de novo aqui, ó, máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades. Né, outras máquinas de aparelho de escritório, partes, máquinas de aparelho de selecionar peneirado, etc. Então, se você ler todas, você vai ver que máquinas de processar dados, 8471. Mas vamos voltar no 85.
Importante ler também. Aqui são produtos elétricos, né? Tem muita coisa de ótica aqui também, né? Então, se você ler todos eles, você vai verificar que máquina de processamento de dados não estão aqui. Alguma coisa pode realmente fazer parte dessa aqui, mas isso vai estar mais ligado ao programa instalado na máquina, à funcionalidade dela. O que a gente quer fazer hoje é a classificação fiscal do PC, o computador pessoal, que é usado em escritório, em casa, nada muito mais técnico, né? Então nós conseguimos chegar na posição 8471. Eu não tenho outra NCM no momento para outro capítulo, né? E outra posição para ter dúvida. Então a gente vai olhar 8471. Olhando 8471, a gente tem nós temos as subposições. Então a gente encontra aqui, ó, por exemplo, a primeira que a gente encontra é a 30, 8471, 30. Então são máquinas automáticas para processamento de dados portáteis. Ó, a nossa já não é portátil. Então, só por essa palavra já eliminou a subposição 30. Então, o nosso capítulo é o 84, a nossa posição, ok, é o 8471. Então, a gente achou já os 4 primeiros dígitos, são 8. Então, a subposição é a próxima tarefa. Depois nós temos aqui outras máquinas automáticas. Então, ok, nossa é automática para processamento de dados. Então, a subposição 4 aqui, ó, ela é plausível. Próxima, unidades de processamento. Não sabemos. Exceto as das subposições 41, 8471, 41 ou 8471, 49. Podendo conter, então essa NCM são as unidades menos as classificadas acima, podendo conter no mesmo corpo um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída. Mas aqui eles podendo, né? Então eu entendo que sim ou não. Depois tem unidades de entrada ou de saída. Uma unidade de entrada de máquina de processamento de dados são os teclados, a unidade de saída é os vídeos, impressora, unidades de memória e outras unidades de máquinas. Então, quando ele fala unidade de máquina, não é a máquina. E aqui tem outros, quando a gente não encontrar nada disso. Então, a gente está nessas duas aqui, ó, nessas duas subposições. Para que eu possa classificar no 50, eu tenho que saber se o meu item faz parte do 41 e do 49. Porque ele fala que só classifica aqui as unidades, exceto essas duas. Então eu vou olhar primeiro a 40 para ver se minha máquina entra aqui. Então vamos lá para a subposição 8471.4. Aí eu tenho aqui, ó, mais dois desdobramentos. Então eu tenho a 41 e a 49. Itens, subitens, pode ver que ele já não vai ter, porque ele já termina em 00. Então o item, subitem já é a repetição da subposição. Então o 847141 é outras máquinas automáticas para processamento de dados que contenham no mesmo corpo pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída. Então a gente tem que interpretar estas palavras aqui, ó, que contenham no mesmo corpo. Então ele deixa claro aqui, ó. E o próximo item de classificação é outras, né, outras máquinas automáticas para processamento de dados apresentadas sob a forma de sistemas. Então a gente tem que saber se a nossa é um sistema. Ela é apresentada sob forma de sistema, né, como o que diz as notas da NESH, nota de capítulo, de sessão, sobre isso aqui. A gente precisa desvendar isso para classificar com certeza.
Então a gente vai fazer a primeira análise das notas, né, da seção, das notas do capítulo, da Nash, da Nash da posição. Então, vamos pelo primeiro aqui, ó, notas legais da seção. Então, aqui a seção 16. A gente vai encontrar, né, o importante é ler para saber o que está sendo dito aqui, mas eu já analisei e encontrei aqui. Ó, informações importantes estão aqui. Ó. Vou ampliar para ficar mais fácil de visualizar. Então ele diz aqui na nota da seção 16 que, salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes, no nosso caso nós temos máquinas de espécies diferentes, né? Porque olha assim, essa aqui é uma CPU, é uma máquina. Mas aqui também é uma outra máquina. Isso aqui é um vídeo, é uma caixa de som, ela tem uma função específica. Teclado, tudo isso são equipamentos, né, que têm função distinta, mas elas vão funcionar em conjunto. Destinadas a funcionar em conjunto e constituir um corpo único, bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o conjunto. Então, a função principal é o processamento de dados. Então, nós precisamos do vídeo, precisamos do teclado. Não adianta você ter só o vídeo, não vai resolver, ou só a CPU. Você não consegue inserir dados, não consegue fazer a máquina funcionar. O conjunto, né, a função principal do conjunto, ela não acontece se não tiver tudo interligado. E aí tem esse item 4. Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos distintos, mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de transmissão, cabos elétricos e outros dispositivos, de forma a desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições do capítulo 84 ou 85, o conjunto classifica-se na posição correspondente à função que desempenha. Então aqui ele reforça o item 3. Então assim, os nossos produtos, a máquina em si, né, ela está interligada por algum sistema de transmissão ou condutos ou cabos. E aí ele reforça dizendo que classifica-se na posição correspondente à função, a função do conjunto, tá? Então aqui as notas, né, da seção já nos dizem que o conjunto é classificado de acordo com a função. Ok. Vamos olhar aqui a nota explicativa da seção. A Nash da seção. Quando ele fala Nash da seção, só para você saber, isso aqui não é exclusivo das máquinas de processamento de dados. É a seção por completo. Ele vai falar de outras máquinas que fazem parte da seção. Tá? A nossa vai estar aqui também, né? Então a gente vai analisar, mas é importante ler porque aqui às vezes tem informações cruciais que nos ajudam. E aqui a Nash da seção ela vai trazer uma informação importante. Aqui, ó, quando fala das máquinas com funções múltiplas ou combinações de máquinas. Tá? Então ele vai dar ele vai falar sobre as máquinas todas, né, dessa seção, dizer como que tem que ser verificada a classificação usando até a regra de classificação, mas ele traz uma informação importante aqui, ó. É dito aqui em cima, aqui ele fala sobre as máquinas quando formam um corpo único, né? Então, para efeito da aplicação das disposições acima, considera-se como formando um corpo único as máquinas de espécies diferentes que se incorporem umas às outras
ou montadas umas sobre as outras, bem como as máquinas montadas sobre uma base, armação ou suporte comuns, ou dispostas em um invólucro comum. Os diferentes elementos só podem ser considerados como formando um corpo único, ou um único corpo, quando concebidos para serem fixados. Então tem a palavra aqui, concebidos, para serem fixados em caráter permanente, uns aos outros, ou ao elemento comum, base, armação, etc. Exclui-se, então, os conjuntos constituídos a título provisório ou montagens que não sejam normalmente concebidos como uma combinação de máquinas. Então a gente vai analisar essa informação, né? Porque ele fala aqui, ele tem que ser concebidos para serem fixados em caráter permanente, para formar um corpo único. Então a gente voltando aqui na tarifa, aqui ele fala assim, que contenham no mesmo corpo. Então assim, aqui seria o corpo único. Pelo menos uma unidade central de processamento e mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída. Então a nossa máquina é corpo único, nosso computador ele é corpo único ou não? Voltamos a ler aqui, ele fala que tem que ser concebidos para em caráter permanente uns aos outros. Olha, isso aqui não é permanente. Ele é concebido para funcionar em conjunto, mas esse teclado, né, ou esse teclado, ele não é permanente. Eu posso tirar ele, colocar outro, eu posso pegar esse mesmo teclado. Esse computador aceita várias marcas, vários tipos de teclado. Mesma coisa o mouse, a caixinha de som, o mouse, o monitor pode ser modificado. Então isso não é fixo nele, ele não vai ser permanente. Mesma coisa aqui, ó, esse conjunto, mesmo ele sendo fornecido por um único fabricante, os mesmos, a mesma marca, ele pode ser usado em outras aplicações. Não é permanente. Então ele não é um corpo único, tá? Isso é importante ficar claro. A gente voltar aqui, ó, aqui é um corpo único. Aqui é um corpo único. Isso aqui é um corpo único. Esse aqui, ó, tem teclado, ele tem unidades de memória, também pode ser a própria CPU aqui, a CPU está aqui dentro, tá junto com o teclado. Esse monitor ele encaixa, pode ver que ele é encaixado, ele é fixo aqui. Isso aqui não vai ser utilizado sair uma peça entrar em outra, né? Ele é vendido assim. Esse é corpo único. Esse já não é corpo único. Ué, se ele não é corpo único, então o que ele é? Vamos voltar lá. Então assim, a gente já identificou que ele não é corpo único. Então ele é apresentado sob forma de sistemas. Vamos atrás. Vamos continuar a nossa análise. Então já olhamos aqui a NASH. Agora a gente vai entrar no capítulo, as notas legais do capítulo. Então, olhando aqui as notas legais do capítulo, a gente vem aqui no item 6. Ó, e ele fala o seguinte: consideram-se máquinas automáticas para processamento de dados. Na acepção da posição 8471, as máquinas capazes de registrar em memória programa ou programas de processamento de dados e, pelo menos, os dados imediatamente necessários para a execução de tal ou tais programas. Então, o computador ele faz isso. Depois ele tem que ser livremente programada segundo a necessidade do operador. Aqui já vem isso aqui é uma informação importante, porque existem máquinas de processamento de dados que não são livremente programadas. Ela vem com um software já definido pela fábrica e que se você tirar ela perdeu a função dela. Tá? Isso daí essa parte do software é muito importante, tá?
E outra, ela tem que executar operações aritméticas definidas pelo operador. Essa aqui todas vão fazer. Executar sem intervenção humana, ó, um programa de processamento podendo modificar-lhe a execução por decisão lógica no decurso do processamento. Ok, isso aqui é o software que vai definir. Outra, as máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar sob forma de sistemas. Aqui, ó, compreendendo um número variável de unidades distintas. Ok, então a gente já sabe que a nossa máquina pode ser considerada sistemas, mas o que é isso, né? Então, vem o item C, a letra C. Ressalvadas as disposições das alíneas D e E abaixo, considera-se como fazendo parte de um sistema automático para processamento de dados qualquer unidade que satisfaça simultaneamente as seguintes condições. Então, olha, para a nossa máquina ser considerada sistema, ela tem que atender isso aqui. Então vamos lá, vamos ver se a nossa máquina atende. Ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para processamento de dados. Ser do tipo exclusiva ou principalmente. Então ela é realmente uma máquina exclusiva para processamento de dados. Isso aqui não tem dúvida. Ser conectável à unidade central de processamento, seja diretamente, seja por intermédio de uma ou mais unidades. Ser capaz de receber ou fornecer dados em forma, códigos ou sinais utilizável pelo sistema. Então, esse item C, ele fala o seguinte, que considera-se como fazendo parte de um sistema automático para processamento de dados. Qualquer unidade. Quando ele fala unidade, ele está dizendo isso aqui, ó. Isso é uma unidade, isso é uma unidade, o monitor, o teclado, o mouse, esse headphone aqui. Isso faz parte de uma unidade. Essa é a CPU. Ela não é a unidade. Ela é o computador. Isso aqui são as unidades. Então ele está dizendo que essas unidades elas só fazem parte de um sistema ou podem fazer parte de um sistema se atender, tá, a letra C dessa nota, do item 6 dessa nota. Então, assim, a gente analisando esses itens aqui, a gente vê que sim, que essas unidades que estão no nosso computador, elas atendem isso daqui. Então, as unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas isoladamente, classificam-se na posição 8471. Então, as unidades de máquina automática isoladamente classifica-se aqui. Então, quais são as unidades? O teclado, o mouse, a unidade de memória. Então, se você for lá na classificação 8471, na posição, elas aparecem lá também. Vamos entrar lá para você ver. Aqui, ó, unidades de entrada ou de saída, podendo conter no mesmo corpo unidade de memória. Está aqui as unidades, a classificação delas. Então, o nosso conjunto, ele tem unidades que fazem parte do sistema. Isso me deixa mais seguro para dizer que as nossas máquinas, a nossa máquina é o nosso conjunto, né, o nosso computador, ele é apresentado sob forma de sistemas. Justamente por essa informação que a gente encontrou aqui, ó, na NESH do capítulo. Desculpa, nas notas legais do capítulo. Mas vamos continuar. Vamos procurar agora, vamos ler a nota explicativa do capítulo. Então a NESH do capítulo, ela vai enfatizar a seguinte informação. Isso aqui, ó. Máquinas que incorporam uma máquina automática para processamento de dados ou que trabalhem em ligação com tal máquina e exerçam uma função própria. Então a gente tem que observar o seguinte: o software instalado no nosso computador,
ele pode tirar a nossa máquina da posição 8471, se não for uma máquina com software livre de programação. Então eu tenho um PC em casa, eu posso formatar minha HD e tirar um sistema operacional e pôr outro. Problema é meu. Agora existem máquinas que elas são concebidas para executar certo tipo de sistema operacional ou certo tipo de aplicação, que se você tirar, você mata a máquina. Ela não vai mais trabalhar do jeito que ou ela nem trabalha, nem liga. Então isso é importante ter isso em mente, tá? A nossa classificação é a máquina que é livre na programação. Agora uma outra coisa também que acontece muito é a importação é de algum equipamento mais sofisticado, um equipamento de usinagem, uma máquina de prensa, uma prensa, alguma coisa mais, uma coisa que exija a presença de um computador para que esse computador dê as diretrizes para essa máquina maior poder trabalhar. Né? Então, um exemplo, uma ressonância magnética, um tomógrafo. Você tem lá um computador do lado dele, que o operador trabalha naquele computador para ele alimentar a máquina com os dados para que ela execute tal função. Essa NESH desse capítulo, ela fala sobre isso, sobre essa situação. E ela fala que esses computadores, quando importados, né, junto com essa máquina, quando ele vem a ser classificado, ele não é classificado na posição 8471. Ele é classificado na função principal daquele conjunto. Então, o computador, às vezes, ele vem, mas ele é só uma peça. Ele entra como fazendo parte daquele conjunto que a classificação principal é do conjunto. Então, essa informação é importante, tá? Quando vai classificar alguma máquina que possui um computador. É diferente de classificar só o computador. Então aqui é o que diz a NESH. Agora a gente vai olhar a NESH da posição. Então a gente analisando a NESH da posição, né, ela é específica sobre os computadores. Então ela vai trazer informações muito mais técnicas para corroborar com a nossa classificação fiscal. E uma coisa importante, que é aquilo que eu disse lá no início, sobre o software, né? Que ela fala o seguinte, ó, assim as máquinas que funcionam unicamente a partir de programas fixos, isto é, a partir de programas que não possam ser modificados pelo usuário, estão excluídas, mesmo que tenham a faculdade de escolher entre vários desses programas fixos. Então, se a máquina tiver um programa fixo que o usuário não possa tirar, e aí ele acaba com a máquina, ela já não é uma máquina classificada no 8471, ela vai na função que ela desempenha. Tá? E aqui ele reforça que a máquina tem que, para entrar nessa posição 8471, ela registrar ou os programas de processamento, ou pelo menos os dados imediatamente necessários à execução desse programa. Ser livremente programadas conforme a necessidade do usuário, executar processamento aritméticos e executar sem intervenção humana um programa de processamento de dados, podendo modificar a execução por decisão lógica no decurso do processamento. E aqui mais abaixo a gente encontra a informação sobre os sistemas, né? As máquinas automáticas para processamento de dados podem compreender no mesmo invólucro a unidade central de processamento, uma unidade de entrada, por exemplo, um teclado ou scanner, e uma unidade de saída, por exemplo, uma unidade de visualização. Está no mesmo invólucro, né? Na mesma caixa. Ou podem compor-se de várias unidades distintas e interligadas. Esse é o nosso caso. Neste último caso, as unidades constituem um sistema, desde que este compreenda pelo menos a unidade central de processamento. A CPU, na nossa imagem aqui, ela vem. A CPU vem. Uma unidade de entrada e uma unidade de saída. Então, a unidade de entrada,
no nosso caso, pelo menos uma, né? Ó, o teclado é uma unidade de entrada, o som é uma unidade de saída, o mouse é uma unidade de entrada, o visor, o monitor é uma unidade de saída. Cadê aqui? As interligações podem realizar-se por meios filares, por exemplo, cabos, ou por meio de não filares. Aqui eu entendo que seja questão de transmissão, né? E aqui ele diz: um sistema automático completo para processamento de dados compreende pelo menos uma unidade central de processamento, uma de saída, uma de entrada e uma de saída. Então a gente analisando toda essa informação da Nash, toda a informação das notas de capítulo, notas legais da posição, eu tenho convicção, eu tenho certeza que a nossa posição será 8471 4900 para esse nosso equipamento. Tá? Então assim, a gente tem todas essas informações que cooperam ou corroboram com a nossa classificação. E como fica uma descrição, né? Uma descrição correta para esse tipo de equipamento. Então, o nome que identificado na tarifa aduaneira é esse aqui, ó, máquina automática para processamento de dados, não portátil, tá? Sob a forma de sistema. Aí põe o modelo, nome comercial, né? Nome comercial PC, desktop, é o nome que você usa, né? Composta por unidade central de processamento, com aí põe a memória dele, põe a velocidade, põe as informações técnicas para identificação, memória RAM, hard disk HD, de tanto de memória. Aí você informa se tem gravador, se não tem, se tem teclado, mouse, para identificar que é um sistema. Não adianta colocar ela isolada, que aí ela já muda, né? Mouse, conjunto de caixas acústicas, fone de ouvido, monitor policromático de tantas polegadas. Então você vai indicar na descrição aquilo que é importante para se chegar à correta classificação fiscal. Então você pode colocar também aqui que o software dela é de livre programação ou que ela não vem com o software instalado. Isso você vai ajudar ao lado da fiscalização, né, identificar que está classificado corretamente, que tem todos os elementos que é necessário para se identificar a classificação fiscal, evitando assim você pagar multa ou ter alguma dúvida sobre a descrição versus a classificação, tá? Esse vídeo ficou bastante extenso, né? Ele é um vídeo de um item bem que necessita bastante de análise. Eu vejo que tem muita dúvida nesse tipo de classificação para esses equipamentos. E espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Tá ok? Obrigado.